Olá pessoal, professor Luiz Flávio aqui mais uma vez. Nessa videoaula de hoje vamos trabalhar a disciplina de língua portuguesa. Dentro dos conteúdos a serem estudados, nessa videoaula de hoje vamos falar de um gênero textual chamado artigo de opinião. Ele faz parte dos gêneros argumentativos. Para que possamos assimilar ainda mais esse conteúdo, foi que eu fiz. Elaborei esse texto, ele será disponibilizado para vocês através dos professores de sala de aula, mas esse assunto ele também está disponível para vocês através do material didático que foi disponibilizado. Ele está na página 57, tudo bem? Vamos dar início à nossa aula fazendo a nossa leitura. Artigo de opinião é um gênero textual pertencente ao tipo argumentativo e tem como intencionalidade apresentar o ponto de vista do articulista, do locutor, da pessoa que vai repassar esse texto acerca de algum assunto relevante socialmente. Circula em especial em jornais, revistas e sites da internet e pode tratar de temas polêmicos em que são apresentados fatos, dados, estatísticas e discursos de autoridade para fundamentar a tese apresentada. Olha só, podemos perceber que de início logo a gente viu a importância desse gênero textual. Como o início do texto diz, ele pertence a um tipo argumentativo e tem como intencionalidade apresentar o ponto de vista. Ok? Vamos continuar a nossa leitura. A ideia é de que, por meio da linguagem verbal, escrita, as pessoas possam intervir socialmente para contribuir com os debates que estão em voga, oferecendo subsídios para que os outros também se posicionem a respeito de questões importantes, que vão desde aquelas relacionadas à política, à educação, ao meio ambiente, até questões de âmbito internacional voltadas aos valores sociais e éticos. Nesse sentido, qualquer assunto pode ser trabalhado em um artigo de opinião. Ele é bem flexível. Vocês viram aqui. Você pode trabalhar através do artigo de opinião assuntos diversos, política, educação, meio ambiente ou até mesmo assuntos de âmbito internacional, que englobam valores sociais, morais e éticos. E então, professor, quais são as características do artigo de opinião? O artigo de opinião visa a defesa de uma ideia, sendo, portanto, necessária a construção de uma tese sustentada por argumentos que podem gerar uma conclusão a respeito do assunto de maneira positiva ou sintética, na maioria das vezes. Olha só, uma das principais características é a defesa de uma ideia. O artigo de opinião visa a defesa de uma ideia. Através de quê? Da construção de uma tese fundamentada por argumentos. Outra característica. Para escrever um bom texto, o autor deve antecipar-se quanto aos possíveis posicionamentos contrários do seu interlocutor. Ou seja, quando um autor vai preparar um texto, ele já tem que se antecipar a alguns possíveis posicionamentos contrários a esse texto, certo? E ele já deve se preparar para argumentar a favor. Utilizando-se da contra-argumentação, portanto, é essencial estudar bastante o assunto antes da produção do texto, para que o discurso não se limite ao senso comum, ou seja, sobretudo convincente. Durante a construção do projeto de texto, lembre-se de que
o artigo de opinião, por tratar-se de temas da atualidade, temas polêmicos e até mesmo provocativos, exigirá do autor competência para a seleção dos melhores argumentos sem desrespeitar o interlocutor ou subestimar posições alheias. Também é um texto a ser publicado em veículos de comunicação que podem ter leitores de diferentes perfis. Nesse sentido, é fundamental adequar a linguagem, prevendo as características do público que acessa aquele determinado meio. Ou seja, além do autor se preocupar com possíveis posicionamentos contrários, ele tem que entender também que ao redigir esse texto, ele tem que levar uma linguagem de fácil acesso, prevendo que a abordagem da maioria dos públicos. Outra característica o título deve ser atrativo, convidativo. Nesse momento, com criatividade, já é possível a adesão do leitor às ideias a serem defendidas no artigo. Ou seja, o título do texto ele é muito importante e deve ser bastante pensado para atrair ainda mais a curiosidade do leitor. É permitido flexionar verbos e pronomes na primeira pessoa do singular, ou seja, embora seja essencial a fundamentação das opiniões apresentadas, elas podem ser constituídas de forma subjetivas. Contudo, muitos articulistas optam pela terceira pessoa do discurso. Outra característica é que deve considerando as características dos veículos de publicação, o artigo de opinião é um texto geralmente curto, com linguagem direta, objetiva, simples e harmônica. O artigo de opinião ele tem como uma das suas características ser um texto curto, direto, de linguagem direta, um texto objetivo, simples e harmônico. Certo? Pessoal, por enquanto, vamos ficando por aqui. Mas eu peço a vocês que procurem mais material que fala a respeito do artigo de opinião e que vocês reforcem ainda mais a leitura para que, através dessa leitura, vocês possam reforçar o conhecimento. O professor Luiz Flávio fica por aqui, mas nos encontramos em uma próxima aula. Só lembrando, caso vocês tenham alguma dúvida a respeito do artigo de opinião, procurem seus professores de sala de aula, que eles estão aptos a orientar vocês e tirar toda e qualquer dúvida, tá bom? Até mais!